Hoje eu vou te dar um guia completo da dieta da selva para mulheres. Mas já deixa eu te avisar, isso aqui não é modinha, não é dieta de janeiro, não é extremismo, é um jeito simples de organizar o corpo de volta para o que faz sentido na fisiologia. Base de proteína e gordura, carboidratos naturais usados com inteligência e pilares que quase ninguém te ensina junto, que é sono, sol, jejum estratégico, treino, mentalidade. Se isso já fez sentido para você até aqui, curte esse vídeo porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais mulheres que estão passando exatamente por isso. Eu sou a Jéssica, trabalho com saúde há anos e eu não cheguei nisso por teoria bonita, eu cheguei por necessidade. Eu mesma vivi o ciclo de dieta certinha, contagem, restrição e sintomas que ninguém resolvia. E quando eu organizei a base, que é comida de verdade, sinalização correta, meu corpo respondeu de um jeito que não dá para desver. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a dieta da selva na prática, por que ela funciona especialmente para a mulher, os erros que travam e os resultados, e como começar com segurança e sem paranoia. Se você ficar até o final, você vai sair com um caminho claro, não com mais confusão. Existe um padrão muito claro na vida da maioria das mulheres hoje, que é, elas comem pouco, mas comem errado. E isso não é culpa delas, né? O modelo que foi ensinado, a mulher aprende cedo a ter medo de comida, medo de gordura, medo da carne, medo de comer demais. Então ela vive tentando se controlar, se restringir, se policiar, come pouco no almoço, segura no jantar, belisca o dia inteiro e ainda assim vive com fome. Fome que não é só física, é aquela fome que vem junto com irritação, ansiedade, vontade de doce, TPM intensa, inchaço, cansaço crônico. O problema é que o corpo feminino não funciona bem sobre restrição calórica constante. Quando você come pouco, com base em carboidrato e pouca gordura, o corpo entra em alerta. Ele entende que está faltando energia de verdade. E o que o corpo faz quando ele percebe a ameaça? Ele economiza. Ele inflama, ele desregula o hormônio e é aqui que entram coisas como resistência à insulina, dificuldade de emagrecer, queda de energia, ciclos menstruais bagunçados, compulsão alimentar e a sensação de que nada funciona. Porque o corpo feminino é altamente sensível a sinais de segurança ou sinais de escassez. Quando a base da alimentação é carboidrato frequente, pouco nutriente, pouca gordura, a glicemia sobe e desce o tempo todo e isso força o pâncreas, bagunça a insulina e gera um ambiente inflamatório constante. E inflamação não é só dor ou inchaço, ela bagunça os hormônios, bagunça o humor, bagunça o metabolismo. Por isso que tanta mulher vive cansada, mesmo comendo certinho, né? Por isso que a TPM fica cada vez pior, por isso que o peso trava, por isso que o intestino não funciona bem. O corpo não foi feito para viver contando caloria, beliscando o dia inteiro, tendo medo da comida de verdade. E essa é a frase mais importante desse vídeo. O corpo da mulher não foi feito para viver em restrição calórica constante. Ele foi feito para receber os sinais corretos e quando os sinais mudam, a resposta muda também. Então eu vou te explicar o que é de fato a dieta da selva, sem misticismo, sem extremismo, e por que ela conversa tão bem com a fisiologia feminina. Agora eu preciso deixar isso muito claro, porque aqui nasce muita confusão. A dieta da selva não é a dieta carnívora, não é low carb radical, não é paleo clássica, não é moda e não é ideologia alimentar. A dieta da selva é, antes de tudo, um retorno ao básico fisiológico. Ela parte de uma pergunta muito simples: o que o corpo humano reconhece como alimento de verdade? E mais importante ainda, no caso das mulheres, o que sinaliza a segurança para o corpo feminino. Porque o corpo da mulher só emagrece, regula o hormônio e sai da inflamação quando ele se sente seguro. E segurança metabólica vem de 3 coisas: nutrição real, previsibilidade hormonal e descanso metabólico. A dieta da selva se organiza em pilares muito simples: proteína como base, gordura como sinal de segurança, frutas como carboidrato natural no tempo certo, menos refeições, sol, sono, jejum estratégico, movimento. E quando eu falo em selva feminina, é aqui que a coisa muda. A selva feminina respeita o ciclo hormonal, fase da vida, nível de estresse, histórico de dietas e relação emocional com a comida. Não é copiar o que funciona para o homem, é adaptar a estratégia para o corpo da mulher. Por isso, tanta mulher melhora energia, humor, intestino, ciclo, pele, peso, quando aplica esse modelo. Porque não é sobre força de vontade, é sobre sinalização correta. Qual parte do que eu falei até agora mais bate com a sua realidade? Se você conhece alguma mulher que vive cansada, inchada ou confusa com a alimentação, manda esse vídeo para ela e salva também, porque isso aqui não é conteúdo para ouvir uma vez só. Agora eu quero te explicar por que esse estilo de vida
funciona tão bem para mulheres, especialmente para aquelas que já tentaram dieta, jejum, low carb, academia e mesmo assim sentem que o corpo não responde. O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: o corpo feminino não emagrece sob ameaça. Quando ele percebe pouca comida, medo de gordura, excesso de treino, privação constante, estresse emocional e sono ruim, ele entra em modo de proteção. Quando o corpo está se protegendo, ele segura a gordura. Ele inflama, bagunça os hormônios, aumenta a compulsão, diminui a libido, ele rouba energia. Não porque ele é difícil, mas porque ele é inteligente. A dieta da selva funciona porque muda a mensagem que o corpo recebe. Em vez de escassez, sinaliza abundância nutricional. Em vez de estresse, cria previsibilidade metabólica. Proteína suficiente reduz a compulsão e estabiliza a glicemia. Gordura sinaliza segurança hormonal. Menos estímulo de insulina dão espaço para reparo metabólico. O carboidrato é usado de forma inteligente. O ritmo hormonal feminino é respeitado. O sono e o sol regulam os hormônios e, talvez o mais importante, a selva tira a mulher da guerra contra a comida. Por isso que tantas mulheres relatam menos inchaço, menos dor, menos ansiedade, mais energia, melhora do intestino, melhora do ciclo e emagrecimento sem sofrimento. A dieta da selva não é uma fórmula universal, é justamente por isso que funciona tão bem. Ela respeita o contexto, o histórico, a fase de vida e funciona muito bem para mulheres que vivem no efeito sanfona, que estão inchadas, que estão cansadas, com compulsão, resistência à insulina, SOP, endometriose, TPM intensa, menopausa. Para essas mulheres, a selva costuma ser um alívio metabólico e mental. Mas existem perfis que precisam de mais cuidado, né? Histórico de transtorno alimentar, tireoide descompensada, mulheres muito magras, gestantes, lactantes, exigem alguma adaptação. A selva não força jejum, ela ensina a reconhecer quando o corpo está pronto. E ela não é sobre fazer tudo de uma vez. Primeiro você organiza a base, depois você adiciona as estratégias. O corpo fala, né? Os sintomas são o feedback. Então agora a gente vai simplificar. Começar na selva não é virar outra pessoa amanhã, é parar de lutar contra o corpo e começar a trabalhar com ele. Organizar a base da alimentação, ajustar o ambiente e só depois entrar em estratégias mais específicas. É exatamente por isso que eu criei o Selva Reset. O Selva Reset não é uma dieta pronta, não é um cardápio engessado, não é um desafio punitivo, é um método estruturado para mulheres, com aulas organizadas, por pilares, conteúdo sempre atualizado e uma comunidade exclusiva onde eu acompanho de perto. Você não fica sozinha. Você não precisa adivinhar nada, você não precisa errar 1000 vezes para aprender. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com a sua alimentação?